hoje aqui na nossa apresentação. Esperamos que com essa apresentação a gente consiga esclarecer algumas dúvidas que acredito que muitos têm se questionado durante essa pandemia sobre as comorbidades, né? E hoje nosso tema aqui do nosso grupo é Covid-19 e comorbidades. O nosso grupo ele tem a presença minha, claro, Fernanda, eu sou farmacêutica, faço parte do programa de Biociências e Saúde. Além de mim, tem a Camila Coracini, que é fisioterapeuta, a Ana Cristina, enfermeira, Franciele dos Santos, que também é fisioterapeuta, e a Zoé Maria, que é nutricionista. Então, nós somos alunas, tanto do mestrado quanto do doutorado do programa de Biociências, e nós vamos falar, então, hoje um pouco sobre as comorbidades e a relação delas com a Covid-19. Primeiro, só esclarecendo o que são comorbidades. Tá? Comorbidades são doenças associadas. No caso aqui da Covid-19, é a Covid-19 associada com alguma doença pré-existente que o paciente possivelmente já pode ter. E quais são essas doenças que têm se levantado muito questionamento, né, a respeito da associação delas com a Covid-19? É a obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares em geral, tabagismo, doenças respiratórias em geral também, asma, bronquite e imunossupressão. Imunossupressão é entre todos aqueles pacientes que fazem uso de quimioterápicos ou de imunossupressores devido a algum tipo de câncer ou também alguma doença autoimune em tratamento. Então, pacientes que estão com a sua imunidade de alguma forma fragilizada. Tá? E nós separamos aqui hoje essa apresentação em perguntas. Nós definimos algumas perguntas que observamos que são as mais aí, que são as dúvidas principais do pessoal. Nós colocamos essas perguntas aqui para tentar esclarecer, com base em estudos científicos, sobre essa relação com as comorbidades. Então, a primeira pergunta que a gente traz é a seguinte: pacientes com comorbidades têm maior risco de contaminação? Então, aquele paciente que tem uma doença pré-existente, ele está mais suscetível a se contaminar com o vírus que causa a Covid-19? E o que os estudos trazem, pelo menos os que nós avaliamos, é que não, tá? É que não existe evidências que pacientes com doenças pré-existentes têm maior risco de se contaminar pelo vírus. Tá? Agora, a segunda pergunta é: os pacientes com comorbidades, quando contaminados, têm maior chance de evoluírem para a forma grave da Covid-19? Já essa pergunta aqui, infelizmente, a resposta é que sim. Pacientes com doenças pré-existentes, eles têm mais chance de evoluir para a forma grave da Covid-19. Isso significa que todo paciente com alguma doença pré-existente vai evoluir para a forma grave? Não, não é isso que nós estamos falando. Mas existe uma maior chance, uma tendência a esses pacientes evoluírem para uma forma grave da doença. E quais são essas doenças pré-existentes que os estudos trazem essa associação, né, da evolução para a forma grave? É a hipertensão e doenças cardiovasculares em geral, a obesidade, diabetes mellitus, doenças respiratórias, imunossuprimidos, então esses pacientes em tratamento de câncer, com doenças autoimunes, e imunodeprimidos, que basicamente seriam os pacientes HIV positivos. Tá? Então, essas doenças pré-existentes, ou também podemos chamar de doenças de base, quando associadas ao Covid-19, o que os estudos sugerem é que o paciente tem maior chance de evoluir para a forma grave da doença. Tá? Mas, ressaltando novamente, para não causar pânico também em ninguém, que isso não é uma regra, é só apenas uma observação, que existe essa chance, né? O meu marido, inclusive, ele está hoje com Covid, tá acredita-se que no dia 13 ou 14 da doença, tá? E ele tem hipertensão arterial sistêmica e ele não evoluiu para a forma grave da doença, tá? Então, só para deixar claro aqui que é uma chance de evolução.
existe essa chance de evoluir para a forma grave da doença, então que mecanismo que pode explicar essa evolução desfavorável dos indivíduos com comorbidades? Né? O que pode explicar? Por que isso ocorre com esses pacientes? Né? E eu vou trazer aqui, vou tentar ser breve, explicar de uma forma o mais didática e sucinta possível o porquê dessa relação desfavorável. Então, para a gente tentar entender essa evolução desfavorável, nós temos que entender pelo menos uma parte do mecanismo de ação da Covid-19. A parte que eu trago aqui para vocês é sobre a entrada do vírus na célula. Tá? Então, esse vírus, ele acomete principalmente o tecido pulmonar. Né? A doença, ela se dá toda em volta do tecido pulmonar. Licença. E o que ocorre? Vírus em geral, como o vírus da SARS-CoV-2, ele precisa, para se replicar, invadir uma célula. Então, ele se infiltra na célula e se replica. E, a partir daí, o organismo gera uma resposta para tentar combater esse vírus. Tá? No caso da SARS-CoV-2, para ele conseguir interagir com a célula, infiltrar e se replicar, ele necessita que a célula o reconheça. E esse reconhecimento ele se dá através da presença dessa proteína aqui, ó, na superfície da célula, na superfície das células do tecido pulmonar, que é a proteína chamada ECA2. Ela é um receptor, ela não é um receptor pro vírus, mas ela é um receptor que o vírus utiliza para conseguir reconhecer que a célula reconheça ele e ele consiga infectar essa célula pulmonar. Tá? Então, ocorre essa interação entre o vírus e esse receptor. O vírus, então, consegue se conectar à célula, infiltrar na célula e se replicar no interior dessa célula pulmonar. Tá? E, a partir daí, o que acontece no nosso organismo? Né? Primeiro, esse vírus começa a se replicar, então a gente tem um aumento da carga viral no nosso organismo, e, a partir daí, o nosso organismo começa a entender que está ocorrendo uma infecção, né? E começa a produzir células para tentar combater esse vírus que está ali no nosso organismo. Só que esse vírus, ele está no interior das células do tecido pulmonar. Então, quando o nosso organismo tenta combater o vírus, ele acaba lesionando o tecido pulmonar. E daí tem como consequência todos os efeitos, possivelmente vocês já sabem, né, já escutaram nas aulas anteriores, tá? Nas palestras anteriores. Então, a febre, a tosse seca, a pneumonia, né? O estado inflamatório nesse tecido. O que ocorre quando o organismo tenta responder e combater esse vírus é uma resposta inflamatória exacerbada. Tá? E é isso que ocorre no tecido pulmonar, que vai levar todas as consequências daí da Covid-19 nesse tecido. Tá? Mas essa infecção que ocorre no tecido pulmonar, o que se propõe é que ela também pode ocorrer em outros órgãos do nosso organismo. Por quê? Esse receptor aqui, ó, voltando para o ECA2, ele não está presente apenas no tecido pulmonar, mas ele está presente em outras células do nosso organismo, como nas células endoteliais, que formam os vasos sanguíneos, está presente também nas células do miocárdio, que formam a parede do coração. Então, dois órgãos, né, duas células relacionadas com patologias como hipertensão e doenças cardiovasculares em geral. Ele está presente nas células beta-pancreáticas, que formam o pâncreas, que é o órgão responsável aí para a evolução, aí para o surgimento da diabetes. Né? Então, o pâncreas, ele secreta insulina, que é responsável por absorver a glicose. Então, quando ocorre um desequilíbrio nesse órgão, o paciente possivelmente tem diabetes. E esse receptor ECA2, ele também está presente nas células do tecido adiposo. Então, o tecido adiposo são as células de gordura que, em um paciente obeso, elas estão em tamanho e em número aumentados. Tá? Então, essas células adipócitas, num obeso, elas são maiores e em maior quantidade. Tá? Se tem a presença desse receptor nessas células de diferentes órgãos, o que se propõe é que o vírus ele pode acabar
infectando esses outros órgãos também e causando lesões semelhantes a essa lesão que ocorre no tecido pulmonar, essa resposta inflamatória exacerbada e a lesão nesses tecidos adjacentes. Isso ocorre num paciente saudável também? Ocorre. Se ocorrer num paciente com uma doença pré-existente, também ocorre no paciente saudável. Mas qual a diferença entre o paciente saudável e o paciente com uma doença pré-existente? É que o paciente com a doença pré-existente, ele já tem um estado fragilizado, principalmente se ele não estiver com essa doença pré-existente sob controle. Então, ele já pode ter uma resposta inflamatória, uma lesão nesses tecidos adjacentes. E a associação dessa doença pré-existente com essa doença nova que está infectando ele, no caso a Covid-19, pode causar nesse paciente um desfavorecimento da doença, né? Essa doença evoluir de uma forma mais grave do que evoluiria em um paciente saudável, tá? E, além disso, um segundo ponto interessante, né, importante, é a respeito dos obesos. Os obesos, eles possuem, então, essas células de gorduras aumentadas em número e em tamanho, né? E o que também se sugere é que esse tecido aumentado em número e em tamanho, como ele possui esses receptores, esse vírus ele pode infectar esses tecidos e esse tecido funcionar como reservatório viral, podendo, possivelmente, esse obeso possuir uma carga viral na forma de armazenada em maior quantidade do que um paciente não obeso, tá? Então, aqui é um breve esclarecimento sobre qual é o mecanismo que poderia favorecer essa evolução de forma grave no paciente com as comorbidades. E agora eu vou passar a palavra para a Camila, que ela vai continuar aqui com essas perguntas e respostas para vocês. Isso. Então, a próxima pergunta que a gente levantou foi que, se a presença da comorbidade leva a um pior prognóstico, então o controle dessa doença pode influenciar na evolução da COVID? E daí a gente não tem um consenso na literatura. Pode passar, Fer. Eles trazem que, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa obesa, será que quanto maior minha porcentagem de gordura, maior vai ser, por exemplo, mais risco que eu vou ter de desenvolver um mau prognóstico, de desenvolver a forma grave da doença? Então, a mesma coisa com as outras doenças. Será que se eu tiver com a diabetes descontrolada, vai ser pior do que se eu tivesse com ela controlada? Pessoa que tem pressão alta também, se a minha pressão estiver desregulada. Pessoas que fumam, se uma pessoa fuma só uma carteira por dia, se ela fuma 3, será que é pior? Assim como os níveis de gravidade da doença respiratória e também níveis de imunossupressão. Nós não temos umas respostas claras para essas perguntas. Acredita-se que sim, que como a Fer já explicou, se a gente tem, por exemplo, nos obesos, quanto mais células de gordura nós temos, a tendência é ter maior carga viral. Então, nós acreditamos que sim, porém, isso não é um consenso na literatura ainda. Pode passar, Fer. E daí, com isso, vem um outro questionamento. Tá, eu já sou obesa, eu já sou diabético, eu já sou hipertenso. E agora, o que eu faço para reduzir, então, os riscos, se quando eu pegar, pode ser que desenvolva de uma forma mais grave? Então, as respostas que a gente tem são que ações práticas devem ser realizadas. Então, por exemplo, a gente está batendo em cima sempre da mesma tecla, né? Então, intensificar as medidas de higiene, de proteção e o distanciamento social. Então, se todo mundo tem que se cuidar na quarentena, se é perigoso para todo mundo pegar a Covid, se já sabe que uma pessoa obesa e diabética pode ser pior, então a gente tem que se cuidar mais, inclusive em ambiente de trabalho. Então, utilizando, por exemplo, o trabalho remoto, trabalhando em casa, ou com horários diferenciados no setor, que eu acredito que vocês já estejam fazendo. Então, por exemplo, se antes iam 10 pessoas para o mesmo setor que trabalhavam lá o dia todo. Então, de repente, agora na quarentena, passa aí 5 no período da manhã e o restante no período da tarde, ou intercalar dias da semana. Então, isso é bem interessante para evitar a aglomeração e evitar, então, esse contágio. Pode passar, Fer.
Então, outra coisa que a gente também tem que comentar é em relação às cirurgias eletivas. É claro que eu não estou falando para ninguém deixar de fazer nenhuma cirurgia, mas deve ser comentado isso com o seu médico especificamente, porque às vezes, se você já tinha alguma cirurgia que já estava marcada por alguma outra doença, às vezes é melhor adiar ela do que você ter um internamento agora no período da quarentena, né? Então, mas isso deve ser muito discutido com o médico, nada deve tomar essa decisão sozinho, né? Então, se você e seu médico acharem mais adequado, o ideal seria adiar essas cirurgias, para evitar, então, o risco, né, de você ir para um hospital, de ficar internado e ter um maior contato com pessoas contaminadas. E, principalmente, deve-se manter a adesão ao tratamento das comorbidades. Então, se você já é diabético, siga a sua dieta, evitando comer carboidratos e açúcares. Se você era obeso, estava fazendo já dietas e atividade física para tentar reduzir essa porcentagem de gordura, continua fazendo essas atividades. Então, mantenha essa adesão. Não é só porque está em quarentena que você pode abandonar todo o tratamento, ou as dietas, ou o que você fazia anteriormente. O ideal é se manter. Manter também as consultas, os exames de rotina. Então, claro, que tem coisas que podem ser evitadas e coisas que não. Por exemplo, se você estava fazendo só um exame de sangue que você fazia todo ano só para verificar se seus níveis, por exemplo, de glicemia estavam corretos, estavam adequados. Então, se você puder, não tem nenhuma doença de base, por exemplo, você pode aguardar um pouco mais, por exemplo, até o ano que vem, ou até uma vacina, para você ir até um laboratório, fazer um exame e se expor mais, teoricamente. Agora, se, por exemplo, você já tinha, sei lá, acompanhamento de um nódulo no seio, às vezes é melhor você sempre comunicar ao seu médico para ver se o ideal é, se você pode deixar de fazer prorrogar, né, o tempo, deixar para fazer o ano que vem esse exame, essa consulta, ou se você ainda deve fazer esse ano. Então, uma das opções que a gente tem também hoje é a telemedicina. Então, assim como eu estou falando com vocês online hoje, o médico também pode fazer isso por vocês. Então, não necessariamente vocês precisam se expor, ir até uma clínica, até um consultório, até um hospital para falar com o seu médico. Isso pode ser feito por telefone, isso pode ser feito de forma online, e assim você tira as dúvidas e não se expõe sem precisar. E também você deve seguir o tratamento das comorbidades como foi prescrito. Então, como eu falei antes, você não deve abandonar o tratamento. Se você tomava remédio, continua tomando aquela medicação, tudo certinho, no horário como o seu médico passou. Se você fazia dieta, continua essa dieta. Não muda também medicação ou muda dosagem de medicamento sem falar com os médicos. Segue tratamento na medida do possível e sempre vai recebendo orientações do médico para vocês não fazerem coisas erradas. E nisso a gente já mantém outra coisa também, em relação aos níveis de atividade física. Na medida do possível, mantenha os níveis de atividade física. Então, se você já fazia exercício antes, se você ia numa academia, praticava algum esporte, tente manter isso. Claro que a gente não vai poder praticar um esporte em ambiente fechado ou coisas assim. Mas hoje tem muitas opções já, assim como tem a telemedicina, também tem a telereabilitação, então também pode ser feito consultas com fisioterapeuta através de forma online, e também pode-se fazer academias, por exemplo, estão passando muitas coisas para você fazer em casa. Então, eles fazem vídeos, igual de aulas de dança, de zumba, eles gravam vídeos e você pode fazer em casa depois, na sua sala, no seu quarto, ou até próprios circuitos funcionais, que tem muita gente fazendo também, com objetos que a gente tem em casa, como, por exemplo, utilizando cadeira, pezinhos como garrafa d'água. Então, é muito interessante se manter essa atividade física em casa, mesmo que não se possa sair, dá para se manter esse nível. Também continuar seguindo as orientações nutricionais. Então, a Zoé vai falar mais para frente um pouquinho disso, mas tem gente brincando, né, que a quarentena virou um regime de engorda, que está comendo muito por causa da ansiedade desse período, que está descontando na comida, mas a gente tem que pensar que se você é hipertenso, tem que continuar seguindo as orientações de uma dieta com menos sódio. Se você é diabético, continuar seguindo essa dieta com menos carboidrato, menos açúcar. Então, continuar mantendo isso.
A Zoé vai falar mais para frente que ela bolou uma coisa muito legal, que foi uma cartilha de alimentos que a gente pode consumir para tentar melhorar o sistema imunológico. Então, isso é uma coisa muito interessante que ela vai falar mais específico para frente, porque eu já vi também muita fake news, não sei se vocês já receberam, mas já mandaram, por exemplo, no grupo da família que se eu comesse abacate todos os dias ia evitar de ter Covid-19. Então, assim, essas coisas a gente não pode acreditar, a gente tem que ver a fonte. E o que a Zoé vai falar é uma coisa que é fundamentado na literatura, né? Então, tem alimentos sim que a gente pode comer que não vai prevenir a Covid, mas que vai melhorar a nossa imunidade. Outra coisa também em relação ao acompanhamento psicológico. Um outro grupo, né, vai falar mais específico disso, mas por causa da quarentena, você tá um pouco mais ansioso, com um sentimento de medo, é normal. Mas se isso começar a exacerbar muito, você tá muito ansioso, com muito sentimento de angústia, esse medo tá tomando conta, também deve se cuidar. E isso também pode ser feito de forma remota. Então, você pode marcar uma terapia com o seu psicólogo, por exemplo, de forma online, através do computador. Então, essa também é uma alternativa. A gente tem que estar bem fisicamente, mas também psicologicamente. Então, a velha ladainha, se você puder, fique em casa. E se você for sair, por favor, use máscara, porque é só dessa forma que realmente a gente sabe que vai prevenir de pegar o coronavírus, então dessa forma não desenvolver a forma mais grave da doença. Então, muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Zoé, que vai comentar um pouquinho sobre a cartilha de alimentação. E depois Obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a nossa cartilha de alimentação e Covid. Eu só gostaria de saber se vocês conseguem visualizar. Conseguem visualizar a cartilha? Sim, Zoé. Obrigada. Então, essa cartilha, como a Camila falou, a gente percebe muitas fake news, né, que a gente recebe, e até colegas que conversam com a gente, uma conversa informal, e a gente percebe o quanto que as informações são desencontradas e o quanto falta de informação, por mais que ela esteja acessível para todos. Né? Então, a gente sabe que a alimentação é essencial para a manutenção da saúde, para a recuperação do estado de saúde, e nesse momento principalmente. Né? Então, pensando nisso, o nosso grupo, com uma estratégia de auxiliar um pouco mais, elaborou essa cartilha. Né? Então, assim, a gente tem que pensar não só nesse momento nos alimentos que a gente vai escolher, mas também na higiene e na segurança alimentar enquanto consumidos. Né? Então, a gente não pode falar só na higiene dos alimentos, tem que lembrar na higiene dos utensílios, no cuidado dos utensílios. E como a maior parte desses alimentos, quase todos esses que estão na cartilha como orientação para fortalecer o nosso sistema imunológico, são alimentos que a gente vai consumir cru, então, ainda mais nesse momento agora em que existe todo esse problema do Covid-19, a gente tem que dar muita atenção à higiene e à escolha dos alimentos. A escolha nesse momento, eu digo, da onde a gente vai adquirir, de locais de confiança principalmente. Né? Como o nosso grupo veio falar um pouquinho das comorbidades, a gente coloca como a orientação inicial da cartilha uma orientação básica e geral, que ela vale para a obesidade, para a hipertensão e para o diabetes, né, que são aquelas orientações de evitar alimentos ultraprocessados, né, que são alimentos que vão trazer uma carga enorme de sódio, de gorduras, de açúcares e, consequentemente, vão ser pobres em nutrientes. Né? Além disso, como a gente estava falando antes, a gente vai sempre estar preferindo os alimentos in natura ou os minimamente processados, né? Porque a partir desses alimentos é que a gente vai obter ao máximo os nutrientes que eles vão poder estar nos beneficiando. E a hidratação também é essencial, né? Não só no período agora de Covid, de isolamento, mas diariamente, em todas as épocas. Principalmente agora que a gente está também com esse período de seca, né? Em casa as pessoas acabam tendo um pouco menos, seguem um pouco menos a rotina normal, então, inclusive água, os meus pacientes têm falado que estão tomando menos. Então, é sempre importante a gente lembrar como é essencial a gente manter a hidratação. Né? Então, desses alimentos que a gente selecionou por serem os mais interessantes, os mais importantes, e os que são confirmados pela literatura como sendo
capazes de fortalecer o nosso sistema imunológico e todas nossas células de defesa, a gente vem falar da mais conhecida de todas, que é a vitamina C, que vai principalmente estimular a síntese de anticorpos, e com isso vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Coloca todas as frutas ácidas, né? Tem o alface, que também às vezes as pessoas não sabem, também é uma fonte de vitamina C. A gente tem a vitamina A, que ela vai combater vírus e bactérias através de um processo chamado fagocitose, que elimina esses invasores do nosso organismo. Então, todos os alimentos que são amarelos, alaranjados, com tons de vermelho, verde escuro, eles são alimentos que vão ser fontes de vitamina A. Né? E não, nesse caso da vitamina A, ela é uma vitamina lipossolúvel, então alimentos que tenham uma certa quantidade de gordura, como, por exemplo, o leite integral ou produtos derivados do leite na forma integral, eles vão ter uma boa quantidade de vitamina A também. Só que daí essa orientação é para quem não tem problema com as dislipidemias ou com sobrepeso, por exemplo. Tá? A vitamina E também é um potente antioxidante. Né? Ela não vai atuar como os outros no sistema imune, mas ela vai eliminar os radicais livres. Né? E os radicais livres a gente sabe que envelhecem o nosso sistema, todos os nossos sistemas e órgãos. Então a gente vai obter a vitamina E em vários alimentos. Ali eu coloquei os mais comuns, que é o germe de trigo e a gema de ovo cozido. Né? O ovo a gente tem que relembrar sempre que, principalmente nesse momento, não deve ser consumido ovo cru ou com a gema mole, tá, pessoal? Sempre a gema bem cozida, com 12 minutos de cozimento depois da fervura da água. O zinco é um mineral também que está totalmente associado à recuperação do nosso sistema imunológico, então a gente vai conseguir obter em cereais integrais, em feijões, nas oleaginosas. As oleaginosas, elas são interessantes porque, por exemplo, além do zinco, a gente vai poder encontrar o selênio, como um potente antioxidante, fortalecendo a nossa imunidade, e onde 2 unidades apenas de castanha de Brasil por dia, ou a castanha de Pará, que era antigamente chamada, ela já vai nos trazer a dose recomendada de selênio. Então, não é difícil a gente atingir os níveis desses minerais pelo benefício que eles vão trazer para a nossa saúde. O consumo de proteínas magras também é sempre recomendado, que vão auxiliar com toda parte que as proteínas nos oferecem, né, como construtoras. Os probióticos, que às vezes as pessoas esquecem de consumir ou não têm o hábito, eles vão recuperar a nossa saúde intestinal, mas principalmente essas bactérias saudáveis, elas têm uma resposta muito boa contra qualquer invasor do nosso organismo. Então, a gente pode chamar os probióticos como uma ação imunoestimulante. Então, aqui a gente pode citar iogurtes, mas são aqueles iogurtes de fermentação natural, né? O kombucha, que está bem na moda, o kefir também, que é bastante utilizado, tanto de leite ou de água, as bebidas tipo Yakult, então são produtos que auxiliam bastante. E as fibras, que também vão auxiliar na manutenção da nossa saúde intestinal, e vão também fazer vão dar um substrato para o nosso organismo desenvolver mecanismos de defesa, e também a nossa saúde intestinal, estando boa, estando adequada, a absorção dos nutrientes ela é potencializada e melhorada. Então, por isso que a gente nunca pode esquecer dos cuidados com a nossa saúde intestinal, tá? E no finalzinho aqui da nossa cartilha, a gente está colocando para vocês 2 sugestões de receitas, porque às vezes a pessoa não está com muita vontade de ir lá e comer uma salada ou de comer determinado alimento, mas são 2, um é um suco e um outro é um smoothie de morango, que ficam bem saborosos, são bastante interessantes, porque daí pode fazer para a família inteira e todo mundo se beneficia.